Olá, meus caros estudantes. Hoje estamos aqui para fazer uma aulinha sobre uma das aplicações das leis de Newton, plano inclinado. Uma consideração é que nesta aula nós não vamos levar o atrito em consideração. Nós vamos desprezar o atrito. E mais posteriormente vamos fazer uma aulinha incluindo o atrito. Então, vamos para a nossa fundamentação teórica sobre plano inclinado. Aqui nós temos um modelo clássico, em que essa parte mais escura é considerado o solo. Aqui tem o nosso plano inclinado, representado por essa figura aqui, e aqui um bloquinho que está aqui neste plano. Para fins de análise, ele está em repouso, apenas como se você tivesse tirado uma fotografia dele. Mas sem atrito, óbvio que se não houver nenhuma força contendo o bloco aqui, ele tende a deslizar. Neste caso, nós estamos considerando ele estático apenas para fins didáticos. Então, vamos iniciar aqui uma análise sobre as forças envolvidas neste processo. A primeira delas que eu gostaria de destacar é a força-peso, chamada aqui no nosso modelo de força gravitacional. Haja visto que a força-peso e a força gravitacional, na superfície da Terra, elas são muito próximas, ao ponto de considerá-las iguais. Por isso, vamos chamar daqui para frente essa força-peso sempre de força gravitacional. Essa força gravitacional ela é perpendicular ao solo, como vocês podem observar aqui na representação vetorial dela. Neste caso, nós vamos considerar também, então, suas duas componentes, que é a força gravitacional em x e a força gravitacional em y. Levando em consideração que o nosso plano cartesiano aqui, x e y, ele está relacionado ao plano inclinado. Então, aqui é o eixo x do nosso modelo e aqui estaria o eixo y. Aqui também podemos falar agora da força normal. Já que definimos onde seria o nosso eixo y do modelo, a força normal ela surge proveniente da compressão deste bloco, que é dotado de massa, com a superfície de apoio dele. Perceba, o bloco não está apoiado sobre o solo. Ele está apoiado sobre uma outra superfície que tem uma certa inclinação com o solo, que é o nosso plano inclinado. Então, vale ressaltar aqui que essa força normal ela não vai ter aquela expressão que estamos adaptados a utilizar, que força normal é massa vezes gravidade. Aqui há um diferencial porque a força gravitacional ela tem um sentido, uma direção diferente da força normal. O que não ocorre quando o bloco ele está numa superfície horizontal, que é o solo, por exemplo, em que a força gravitacional está na vertical para baixo e a força normal também na vertical para cima. Então, elas ficam em uma mesma direção, só que sentidos opostos. Neste caso aqui, quem tem um sentido oposto à força normal é a força gravitacional em y. Mais à frente vamos fazer uma análise matemática sobre isso. Agora eu gostaria de destacar sobre o ângulo de inclinação do plano inclinado aqui, que ele é igual a este ângulo aqui, formado entre a força gravitacional e a sua componente em y. Por que nós temos isso? Eu vou destacar um triângulozinho aqui para poder explicar. Vou primeiro pegar este triângulo aqui, da base do plano inclinado, e vou tirar ele aqui em evidência e escrever ali os ângulozinhos dele. Nós temos ali θ, 90 e alfa. Então, esse aqui é o nosso ângulo θ. Aqui há um ângulo de 90 graus, que é a perpendicular da força gravitacional, e aquele ângulo lá em cima, ou eixo aqui, que são os mesmos, eu chamei de alfa. Então, nós vamos partir aqui de um teorema já conhecido por todos, em que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180 graus. Então, 90 mais alfa mais θ tem que dar 180. Isolando aqui o alfa mais θ, eu terei a relação de que alfa mais θ é igual a 90. Então, perceba, se eu somar θ e este ângulo alfa, eu terei 90 graus. Então, vamos agora observar esta outra análise.
Aqui, entre a força gravitacional em Y e a força gravitacional em X, há um ângulo de 90 graus. Elas são perpendiculares. Então, se aqui é θ, aqui é alfa. Como nós já vimos aqui, que alfa mais θ equivale a 90. Então, esses dois ângulos juntos formam 90 graus. Então, se aqui é alfa, para que continue sendo 90, aqui tem que ser θ, este mesmo θ daqui. Então, lógico, por essa análise, θ aqui é o mesmo θ de cá. Então, agora, nós podemos destacar um novo triângulozinho. Eu vou projetar este vetor aqui, que é a força gravitacional em X, aqui para baixo. E aí agora eu vou tirar aquele triângulozinho formado aqui, entre a força gravitacional em Y, a força gravitacional em X e a própria força gravitacional. Vamos destacar ele ali para a gente poder fazer uma análise melhor. Um pouco mais ampliado fica melhor. Então perceba, este triângulo é um triângulo retângulo. Nós temos que essas duas componentes aqui formam um ângulo de 90 graus. Então, essa componente que é a força gravitacional é a hipotenusa do triângulo, enquanto que a componente Y é um cateto e a componente X é o outro cateto. Então, eu tenho aqui força gravitacional em Y, força gravitacional em X. Fazendo uma relação trigonométrica desse triângulo, nós vamos ter que se o seno de θ é o cateto oposto sobre a hipotenusa, então o seno de θ é f de g de x sobre f de g, ou seja, a componente x sobre a força gravitacional. Perceba que a componente da força gravitacional em x, ela está de frente com o ângulo. Então, por isso é o cateto oposto. Isolando aqui essa força gravitacional em x, eu vou ter f de g seno de θ. Só multiplicar aqui. Neste caso, nós já destacamos aqui uma expressão que é a representação da força gravitacional em x. Podemos até melhorar ela, porque a força gravitacional é massa vezes gravidade. Então, está aí a nossa primeira expressão matemática da força gravitacional no eixo x. Partindo agora para outra relação trigonométrica, o cosseno de θ, cosseno desse ângulo aqui, é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, ou seja, adjacente é aquele que está ao lado do ângulo. Então, o cosseno de θ vai ser o FG de Y sobre a força gravitacional. E isolando o FG de Y, nós temos a força gravitacional vezes o cosseno do ângulo. Melhorando aqui, abrindo um pouco mais a conta, o FG de Y é mg cosseno de θ. Então veja que dessa forma a gente encontrou as duas expressões da força gravitacional em x e da força gravitacional em y. São expressões muito importantes no trato do trabalho com o plano inclinado. Vamos registrá-las e vamos usá-las mais adiante. Vou analisar agora como ficaria o conjunto de forças do sistema, partindo primeiro pelo eixo x. A segunda lei de Newton nos dá que força resultante em x é massa vezes a aceleração. Essa aceleração do eixo x aqui. Então, a única força que existe aqui neste momento é a força gravitacional de x. Então, Fg de x é igual a massa vezes a aceleração. Se eu substituir esse Fg de x pela expressão que nós encontramos aqui, teremos mg seno de θ é igual a massa vezes a aceleração. Eu tenho massa nos dois lados da equação, então a gente pode cortá-las. Nos sobra, então, a expressão da aceleração para o plano inclinado, que a aceleração é g seno de θ. Perceba que a aceleração ela tem uma dependência não apenas da aceleração da gravidade, mas também do seno do ângulo de inclinação. É válido fazer um comentário aqui, em que o seno de θ ele varia de 0 a T1. O seno de qualquer ângulo, né? Vamos falar desse ângulo aqui, de 0 a T1. Então, vou fazer uma pequena simulação que para o seno de 0, ou seja,
Se o θ for 0, não há nenhuma inclinação. O bloco estaria na horizontal. Então, aqui, nós não teríamos esta regra sendo válida, porque a aceleração aqui, ela iria se anular, já que o seno daqui é 0. Então, toda a estrutura do bloco dependeria de uma aceleração externa àquela da gravidade para ele se movimentar, diferentemente daqui. Que aqui, independente de haver algum puxão para cá, alguma força motriz que o faça se movimentar, ele vai se movimentar simplesmente pela ação da aceleração da gravidade, que tende a puxá-lo para baixo, levando em consideração essa relação. Agora, se o seno de θ for igual a 1, é porque θ é 90 graus. Então, o bloquinho estaria assim. Ele estaria perpendicular ao solo, com 90 graus. E aqui, obviamente, a aceleração seria igual a g, porque nós não teríamos mais o seno de θ, já que o seno de θ seria 1. Isso se o ângulo for 90 graus. Então, perceba que todo este aparato em que nós trabalhamos aqui é válido para valores que está entre 0 e 1. Isso para o seno, óbvio. E o que vai ocorrer quando este ângulo aqui ele existir entre 0 e 90. Sendo assim, vamos fazer uma pequena análise aqui com aquele ângulo variando de 30 graus e de 60 graus. Como é que a aceleração se comportaria nessas duas circunstâncias? Então, eu vou aplicar essa expressãozinha aqui para o ângulo de 30 graus. E vamos considerar essa gravidade como 9,8. Então, a aceleração seria 9,8 vezes o seno de 30. Se você fizer essa continha rapidinho na sua calculadora, você vai encontrar que a aceleração é aproximadamente 4,9 metros por segundo ao quadrado. Então, veja, há uma aceleração e ela não é totalmente a aceleração da gravidade, porque há uma dependência do seno. Ampliando esse ângulo para 60 graus, que é o caso da figura abaixo, o que vai ocorrer com a aceleração? Fazemos a mesma continha aí, ó. G, que é 9,8, vezes o seno desse ângulo aqui, que é 60 graus. Neste caso, a aceleração é maior agora. É de 8,49 metros por segundo ao quadrado. Então, observe que, quando amplia-se o ângulo, a aceleração ela aumenta. Óbvio, a aceleração ela é diretamente proporcional ao seno do ângulo. Então, o seno de 30 vai dar um valor que é inferior ao seno de 60. Então, por isso, este produto aqui nos deu uma aceleração maior. O seno de 30, meio. O seno de 60 é aproximadamente 0,86 por aí. E aí, nesse produto, perceba que a aceleração aqui é um valor maior. Então, quanto maior o ângulo, maior o seno do ângulo, maior a aceleração. Em outras palavras, quanto mais inclinado for o plano, quanto mais ele subir aqui o ângulo, mais rápido vai descer o móvel. Isso você experimenta no seu dia a dia. Um carro, ou uma bicicleta, uma moto. Quando vai descer uma ladeira, quanto mais inclinada essa ladeira, maior a velocidade de descida dele, levando em consideração que a velocidade de partida, na hora que ele desce a rampa, seja sempre a mesma, né? Independente do ângulo. Vamos colocar aqui um carro que desça uma ladeira com 30 graus, com a velocidade aí de 30 km por hora, ele vai descer com uma aceleração que é menor do que se essa ladeira tivesse 60 graus de inclinação. Então, quanto mais inclinado é a rampa, maior é a aceleração e mais veloz o veículo vai descer. Vamos fazer aqui agora uma avaliação no eixo Y. Partindo também da segunda lei de Newton, em que força resultante é igual a massa de aceleração, agora vamos falar das forças resultantes aqui no eixo Y do plano. Temos duas forças aqui, que seria a força gravitacional em Y e a força normal. As duas estão em sentidos opostos. Mesma direção, é vertical, mas sentidos opostos. Então, eu posso subtrair os seus módulos, uma menos a outra. A f de g de y menos
a força normal, que é igual a massa vezes a aceleração. Entretanto, nós não temos aceleração no eixo y. Eu anulo este segundo termo inteiro. Por quê? Porque o bloco ele não está afundando aqui no plano. Ele não está se deslocando para baixo e também não está sendo levantado para cima. Então, ele não tem aceleração neste sentido. Ele tem aceleração aqui em x, porque a força gravitacional de x o puxa para baixo. Aqui há uma compressão, sim, mas ele não se afunda no solo e também não se levanta. Então, não há aceleração no eixo y. Então, todo esse segundo termo se anula, o que nos dá que a força gravitacional y é igual à força normal. E aí eu reforço aquilo que falei no princípio da aula, em que força normal é sempre tratada por nós com massa vezes gravidade, que é uma regra comum. Quando a conformação do modelo ele não tem esta inclinação. Qualquer outra inclinação, a força normal ela vai estar associada à força que está surgindo com a compressão. Então, a força normal surge com a compressão e existe uma força no mesmo sentido, na mesma direção que ela, mas em sentido oposto, que é a gravitacional de y. A gravitacional aqui, decompomos elas em duas partes, como fizemos no princípio. Uma no eixo x e a outra no eixo y. Pela soma vetorial das duas, nós temos como resultante a força gravitacional, que é perpendicular ao solo. Então, em resumo aqui, a força normal é igual ao Fg de y, que é dado por essa expressão que nós encontramos aqui um pouco antes. Ó. Então, força normal é mg cosseno de θ, e não apenas mg. Isso para o plano inclinado. Bem, pessoal, essa aqui foi a nossa abordagem da fundamentação teórica do plano inclinado. Tá? Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham aprendido. Eu vou propor um exercíciozinho na próxima aula. Tá? Então, até lá.